Queridos amigos da TV Cidade de Taubaté, que alegria estar com vocês nesse programa Filosofia para a Vida. A filosofia aplicada ao cotidiano, ao dia a dia. Um prazer a tua presença conosco. E hoje aqui nós vamos falar sobre um pensador espanhol, José Ortega y Gasset. Ele que criou a frase que já entrou ali para os anais da filosofia: eu sou eu e as minhas circunstâncias, e se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim também. Ortega y Gasset também é um pensador, referência nos estudos sobre a massificação, a sociedade massificada. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre Ortega y Gasset, temos aqui ele, que é um especialista nesse pensador e que fez um trabalho muito bem avaliado no pensamento de José Ortega y Gasset. Nosso querido amigo Rafael Lemes, que está aqui conosco. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço também a atenção de todos os telespectadores que nos assistem e acompanham. Muito bem. Vamos já começar com uma pergunta que interessa ao nosso telespectador, Rafael. O que chamou o que te chamou a atenção no pensamento de Ortega y Gasset? O que mais assim acendeu aquela luzinha vermelha assim em você em relação a ele? Bom, acredito que a busca por compreender o ser humano, tanto na filosofia quanto me compreender o ser humano na sociedade, o que é a vida, sempre foi um questionamento que trouxe comigo. Sempre essa problemática de qual é meu lugar no mundo sempre esteve presente em mim. Então, quando chegou a época do TCC, em que eu pude escolher um tema ao qual me aprofundar, e daí até o senhor tinha oferecido também um autor que pudesse me iluminar nessa busca, que pudesse me ajudar a entender que o ser humano ele é um conjunto de coisas, Ele é esse conjunto igual dessa frase, Eu sou eu e minhas circunstâncias. E se não dou atenção a essas coisas, então não consigo me atentar a quem eu sou de fato. Entender a individualidade do ser humano, quem ele é por inteiro. Então eu imagino que essas coisinhas foram que acenderam essa luzinha vermelha em mim. Ah, que legal, que interessante. E Rafael, fala para nós, quando Ortega ele diz isso, eu sou eu e as minhas circunstâncias, e se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim também, o que de fato ele quer nos dizer? Quando ele nos diz que eu sou eu e minhas circunstâncias, vamos pensar bem. Eu sou eu seria o que eu tenho de mais interno. Aquilo que eu tenho de mais interior, meus pensamentos, aquilo que eu sou de mais interno de mim. Mas e quanto às minhas circunstâncias, é tudo aquilo que me rodeia. Não necessariamente o fato de ser externo quanto a mim mesmo, mas talvez até meu próprio corpo. Tudo que me cercou, tudo aquilo que me moldou e formou até aqui. Então, a compreensão do ser humano é justamente isso. Eu não sou apenas aquilo que eu sou de forma interior e também não sou aquilo apenas que sou moldado pelo exterior, mas sim sou esse conjunto dessas coisas. E até está escrito que se não a salvo, não salva a mim. Então, se eu não dou essa atenção, se eu não salvo no sentido de deixá-las perder, se eu esqueço essas circunstâncias, se eu foco apenas naquilo que eu tenho de interior ou se eu foco apenas nas minhas circunstâncias, eu deixo de entender quem eu sou de forma completa, de forma inteira. Então, é isso que Ortega quer trazer, que a gente é essa comunhão, essa união intrínseca entre aquilo que eu tenho de mais interno e aquilo que tenho de mais externo. Olha que legal, Rafael, você traz uma percepção muito interessante do Ortega, porque de fato o ser humano ele é aquilo que ele é, mas também ele não está isolado no mundo. Uhum. Tem todo um entorno que ele deve, então, enfrentar esse entorno. E o ser humano ele não pode abrir mão desse entorno. E eu fico pensando aqui em tantas pessoas que nascem com circunstâncias difíceis na vida, mas que Ortega, então, propõe que essas pessoas possam salvar essas circunstâncias, Não ser apenas vítima delas, é isso mesmo? Sim. O salvar essas circunstâncias seria o pensar apesar da circunstância, Então, por exemplo, assim, vamos pegar uma pessoa que se encontra numa realidade difícil. Ela não vai se acomodar naquela realidade pensando assim, se eu me encontro em tal realidade, então eu sou isso a partir dessa realidade, eu vou me conformar com isso.
Não, mas o pensamento de que se eu me encontro em tal realidade, eu devo buscar melhorar a partir disso, né? Como foi tratado aqui uma situação difícil, né? Uma circunstância difícil, apesar dessa circunstância. Eu estou nela, mas apesar dela eu posso, né, melhorar. Eu posso me encontrar numa situação melhor. Então acho que isso que ele quer dizer quanto a salvar a circunstância. Ah, legal. A pessoa então pode realizar-se na vida. Sim, Ela sim. pode salvar a própria vida. Interessante, Rafael, que isso nos afasta um pouco daquela ideia de vitimismo, né? Ah, eu nasci assim, ah, eu nasci assado, ah, eu não tenho condições. Então, para Ortega, a pessoa ela tem que sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Pra gente ficar ali no que o povo fala, né? É isso mesmo? Sim, é uma característica própria do espanhol, né? Daquele latino, daquele que busca bater de frente, né? Não aceitar a vida de simples inércia, né? Mas querer confrontar, querer algo novo, querer aquele revigorar-se, né? Buscar o melhor, buscar entender quem é e que entendendo quem eu sou, eu posso buscar o meu melhor. Olha que legal, você falou uma palavra nova aqui que Ortega até também utiliza, essa questão da inércia, né? Então, o homem orteguiano é aquele que não fica na zona de conforto, Isso. não fica na inércia, não fica parado, mas ele procura de fato, né, perceber as suas circunstâncias e dar um novo norte para elas. De fato, você disse, o Ortega ele é espanhol, ali nasceu em Madrid, e o grande propósito dele era de fato sacudir ali as poeiras da Espanha, porque segundo ele o espanhol estava muito acomodado, né? Ele mesmo diz na obra, é um povo de agricultores e que precisava aí de dar de fato o empurrão para que pudesse experimentar ali um certo progresso também. Nesse sentido, Rafael, o Ortega ele vai escrever uma obra clássica, que é a Rebelião das Massas, em que ele denuncia um pouco essa massificação da sociedade. Como é que se dá isso, mais ou menos? Essa questão das massas é interessante porque ele não é muito recente, né? No sentido assim, ele é do século passado, mas o problema que ele traz nessa obra é recente, né? É contemporânea, é cotidiana nossa. A questão das massas, o homem massificado, é aquele homem que se encontra naquela realidade, sociedade, ou que simplesmente aceita fazer parte daquela massa. Ele busca se estar ali inteirado naquela massa, e se ele se encontra naquela massa, tá tudo bem para ele, né? Então até existe, né, as expressões que ele utiliza, né, o homem massa e o homem nobre, né? E aí é interessante essas duas expressões, porque quando a gente relaciona esse homem massa, né, a massa ali você não percebe, por exemplo, uma massa de um bolo. Você não percebe ali que tem um ovo, você não percebe que tem a farinha, você não percebe que tem o fermento. É tudo massa, é tudo conjunto ali, você não percebe a individualidade de cada um. Singularidade. Porém, quando você utiliza a expressão do homem nobre, ali sim, é o homem que buscou, não de fato nobre no sentido de riqueza, né, de bens, mas aquele homem que buscou entender, buscou estudar, buscou aquela questão de criticar, não de forma pejorativa da palavra, mas buscar compreender a realidade, buscar compreender a sua individualidade. Então, o homem massa, ele é aquele que se deixa levar pela sociedade, se deixa levar pelo ambiente, se deixa levar pela realidade em que ele se encontra, né? Então, por exemplo, era uma sociedade de agricultores, né? Então, uma sociedade conformada com aquilo. Nós somos assim, vamos continuar assim, vamos ser para sempre assim. Agora, quando o Ortega traz a realidade do homem nobre, a perspectiva de alguém que busca algo diferente, então ali é justamente para dar essa faísca, para dar esse incentivo em algo novo, um critério novo, né? Uma forma diferente de ser e de viver. Ah, legal. Então, Ortega, ele é bem relevante também para os nossos dias, né? E sobretudo aí para a sociedade brasileira, e também para não ficar aí na inércia. O Rafael, o Ortega, ele se insere ali um pouco no campo da filosofia existencialista. Só que ali é um rótulo que ele mesmo não quer assim para ele, né? Ele diz que não é existencialista, mas ele é vitalista, porque ele faz uma filosofia sobre a vida, né? Um pensador que tem como foco a vida. Você poderia nos explicar um pouco isso, o conceito de vida em Ortega y Gasset? O conceito de vida em Ortega y Gasset é muito interessante porque ele não compreende a vida apenas como uma coisa que passa, né? Uma vida de forma generalizada, todos nós é uma vida, tudo mais, até um questionamento, né? Ele nos ajuda a entender se a gente deve questionar o que é a vida
ou se nós devemos questionar o que é a minha vida. Porque o ser humano é como foi dito, né? Eu sou em minha circunstância, não a salvo, não salvo a mim. Então ele ajuda a entender essa perspectiva vitalista, né? No sentido de que deve compreender a vida, né? Mas a vida própria de cada um, a vida particular de cada um. Quando nós pensamos o que é a vida, nós estamos fazendo uma perspectiva generalizada. O que é a vida de forma social, de forma grandiosa. Mas quando perguntamos o que é a minha vida, o que é a vida do Gil, o que é a minha vida quanto ao Rafael, essa é a perspectiva do que o Ortega quer trazer, de vitalista. Aquela vida única, aquela vida própria de cada um, formada ali através desse conhecimento de si, né, e das circunstâncias. E deve-se, então, salvar essa vida. Sim. Né? Porque a vida, então, para ele será uma realidade última. Né? A vida de cada um conforme você colocou. Sim, não apenas viver, não apenas sobreviver, né? Mas buscar viver de fato. Viver, né? E o Ortega, ele tem essa percepção do deportista, né? Que a vida, enquanto se vive, de fato é para ser vivida, bem vivida. Não ficar se lamentando. Porque ali naquele momento, você sabe bem disso, né? Havia ali uma antropologia muito pessimista, com Heidegger, né, que dizia que o homem é um ser para a morte, né, com Sartre, que dizia que o homem é uma paixão inútil. E Ortega, conforme você disse, ele não cai nesse pessimismo. Mas a vida é para ser vivida, para realizar a vida, né? Muito bem, Rafael. E ali, né, na questão ainda mais metafísica, né, do José Ortega y Gasset, o que você descobriu no seu estudo, estudando sobre ele, né, sobre essa questão da superação da circunstância no qual o homem está e para ele se reinventar, para ele se refazer? Né, onde ele encontra forças para isso? Onde ele encontra forças para superar as circunstâncias, né, que fazem? Pois bem, ele deve buscar encontrar uma força no sentido de entender que ele já está no mundo. Se ele está no mundo, é uma oportunidade de buscar brilhar, então. Né? A gente não escolheu nascer, né? Nós viemos. E se viemos, é o momento de buscar talvez o estrelismo, né? Como ele diz, né? Você é simplesmente jogado no palco e é a sua oportunidade de brilhar ali. Então, se você foi ali lançado naquele palco, é o seu momento de brilhar, é o momento de buscar entender. Não apenas aceitar e passar a vida de forma simples. A gente só tem uma vida, né? Eu gosto até de pensar que a vida é um intervalo entre o nascer e morrer, no qual nós temos uma oportunidade única de deixar nossa marca no mundo, né? Formada a partir desse pensamento de Ortega y Gasset. Então, essa força que o ser humano encontra de buscar superar essas circunstâncias é justamente isso. Não é se deixar prender pelas circunstâncias, como foi refletido até agora há pouco, né? O ser humano ele deve agir apesar das suas circunstâncias. Se ele se encontra numa situação difícil, ele deve utilizar dessas para poder avançar na vida. Né? Como um esportista que através dos seus momentos de treino, de desafios, como quem faz uma academia que precisa passar por momentos de dor ali para entender que consegue progredir na carga, é a mesma coisa na vida. Se nós passamos por situações difíceis, nos encontramos em circunstâncias complexas, nós não devemos apenas aceitá-las e deixar como se nós morrêssemos nelas, mas não, devemos buscar sempre melhorar, devemos sempre buscar avançar. Se nos encontramos em uma sociedade como a de hoje, avançada tecnologicamente, na medicina e em vários outros critérios quanto à ciência, foi porque em um momento de dificuldade o ser humano se encontrou em uma circunstância complexa e não aceitou aquilo. Buscou avançar, buscou ir além. Então essa força vem do ser humano, de querer algo a mais, querer ir além àquela circunstância que o circunda, né? Então é isso que Ortega quer trazer, quanto a ir além dessas circunstâncias, né? Que legal, é uma super mensagem, até mesmo motivacional, ainda que seja filosófica. E a gente fica encantado, né, Rafael, quando a gente vê que pessoas que nasceram numa condição tão extrema, às vezes de pobreza, de miséria, em lugares muito inóspitos, mas que conseguem superar tudo isso e, de fato, hoje, né, serem aí grandes figuras em nível nacional, né, conforme você falou, atletas, atores, atrizes,
Ó, na internet, a gente sempre vê aquele pai e aquela mãe muito, muito orgulhosos, porque mesmo sendo pobres, conseguiram dar uma faculdade para o filho, e às vezes uma faculdade de medicina, e aí toda aquela alegria, né? Então, acho que a proposta do Ortega é justamente essa, né? Não se conforme com o seu atual momento. Você pode, de fato, superar isso. É Sim. isso mesmo. Sim, é isso mesmo. E a gente percebe que é mais vangloriado quem vem de uma realidade difícil e consegue algo novo, né? Consegue uma vitória. Porque se você já vem, não menosprezando quem já vem de uma realidade alta, mas se você já vem de uma realidade alta e consegue coisas altas, beleza, né? Em teoria já é o esperado. Agora, se você passa por dificuldades, aquilo te dá uma moral, né? Para aquela sua conquista. Mesmo que seja pequena, mas é uma conquista. Cada vitória do dia a dia é uma conquista, né? Então, essa dedicação no ir além, de conquistar aquilo que está além do meu alcance naquele momento, mas eu vou buscando no dia a dia conquistar aos poucos, isso sim serve até como um testemunho de que é possível. É claro que é possível. Quando pegamos imagens de pessoas que talvez vieram de realidades difíceis, né, como Nelson Mandela, Maria Teresa de Calcutá, o Martin Luther King, né? Pessoas assim que passaram por dificuldades e hoje são o que são. Mas não eram pessoas perfeitas, não eram pessoas assim super-humanas. Não, eram pessoas simples, pessoas do dia a dia, né? E até uma realidade engraçada, quando a gente percebe na realidade, por exemplo, dos super-heróis, né? Quem que é o pessoal mais se identifica? O Homem-Aranha, onde o super-herói, na verdade, é um fotógrafo, né? Uma coisa simples, vem de uma realidade simples, mas que dali ele consegue se superar, consegue ir além. Então, é o próprio do ser humano. Ninguém é perfeito. Todos passamos por dificuldades. Agora a questão é o que fazemos com essas circunstâncias, o que fazemos com essas dificuldades. Por isso até que é interessante se conhecer no quem sou eu, o que é minhas circunstâncias, considerar essas circunstâncias, não apenas agir de forma inerciada, de viver a vida conforme ela vai vivendo. Não, mas se nós buscamos conhecer aquilo que nós somos de fato, nós conseguimos superar elas. A gente consegue entender por que eu estou aqui e o que eu tenho de capacidade para ir além de onde eu estou, além dessa dificuldade. Então é uma questão assim muito interessante que ajuda a gente de fato a entender, né? Motivacional sim, mas é mais que uma compreensão, um ânimo para aquele momento, mas é um sentido para a vida, né? Buscar se conhecer. É a pessoa saber que ela tem todo um repertório dentro dela mesma e ela pode se valer desse repertório, né? É um Sim. pouco o que a filosofia sempre mostrou ali já com Aristóteles, a questão, né, do ser, né, que você tem essa força dentro de você, que é o seu ser, e para Aristóteles a pessoa ela se realizava na medida em que realizava esse ser, né, que é esse que depois Spinoza vai dar o nome de cônatos, né, essa força interior, e que a fé dá o nome de Espírito Santo. Então a gente vê essas convergências, né? O ser humano ele não é um depósito vazio, mas ele é ali uma sede de forças, né, que ele tem que tomar consciência dessas forças e se valer delas. E aqui nasce a crítica que Ortega faz do homem-massa, que não quer saber disso, né? Não quer saber da força que ele tem, mas quer ser conduzido, de fato, por outros, né? Sim. Voltamos de novo na massificação, Rafael. E o Ortega ele faz essa crítica, então, a uma sociedade de massas, né? Dizendo que o homem-massa não pensa, não quer pensar, ele é conduzido, ele não quer conduzir, ele só quer saber de direitos e não de deveres, né? E isso ali naquele momento nem tinha redes sociais, nem internet, nem Facebook, nem nada, né? Se, na sua imaginação, o que o Ortega diria se ele vivesse hoje, então, já que hoje a sociedade está bem mais massificada do que no tempo do Ortega? Olha, por enquanto só me vem uma expressão que ele diria em espanhol, né? Mas aí por estarmos em uma televisão não é bom, não é apropriado dizer, né? Mas eu acho que ele ia ficar mais bravo ainda, né? Porque se naquela época já se encontrava uma sociedade massificada, imagina nos dias de hoje, né? Onde o critério de avaliação, um critério de revisão até do que vem, né? Uma realidade de fake news, né? Que nós conhecemos também, não é constante. A gente recebe alguma coisa, a gente é formado conforme o que vem e pra gente tá tudo bem. Numa realidade social, né, a gente percebe, eu trabalhando com jovens, a gente percebe isso bastante, que
Para eles, o que importa é estar inserido em um grupo. Não importa aquilo que ela é de fato, né, a sua característica própria. Muitos se moldam para se adequar a um grupo. Muitos buscam estar inseridos em alguma coisa. Buscam talvez em alguma circunstância onde ela se encontra que ela não aceita, ela não gosta daquilo que ela é ou ela não gosta da circunstância em que ela está, ela busca apenas então adentrar em um grupo onde ela possa se sentir parte. Ela possa se sentir não isolada no sentido de compreender que ela é um ser único, mas entender que ela faz parte de um grupo. Se ela fazendo parte de um grupo, nada mais importa. Aquilo que o grupo pensa é o que é e tá tudo bem. O pessoal fala bolha hoje, né, de internet. Sim, né? sim. Esse grupo. Então essa questão é muito interessante das massas. Se Ortega viesse hoje, ele ia ficar doido, né? Porque é uma realidade hoje. Muitos de nós somos formados pelo que vem na comunicação em massa, né? E a comunicação em massa vem e forma massas, né? Forma pensamentos. A questão agora está chegando a época de eleição, né? Ano que vem. Nós percebemos muito essa bipolaridade de massas, né? O pessoal fala que é de esquerda, o pessoal fala que é de direita. Muitas vezes nem entendem, né, o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, mas apenas vai focar no sentido de eu fazer parte de um grupo, eu estar inserido em alguma sociedade, alguma realidade, em alguma ideia comum e faz dessa ideia comum o que ela é. Em vez de buscar entender o que ela é, de fato, ela busca algo que ela possa se inserir e ali fazer parte de um grupo. Então, eu imagino que se Ortega viesse hoje na nossa realidade, nossa senhora, não quero nem A imaginar. crítica seria maior, então. Seria enorme. Tá, já que você tocou aí na questão da política, é claro que os políticos se valem de uma sociedade massificada para fazer uma manipulação ainda maior, né, na cabeça do homem ali, da nossa cultura. E o Ortega, de fato, ele tinha essa preocupação muito grande em ajudar o homem a se compreender também dentro desse aspecto da política. Tanto é que ele tem uma verdadeira ojeriza pelos movimentos ditatoriais do seu tempo, né? O ditador Franco na Espanha, Salazar em Portugal, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha. Então Ortega, ele de fato sabia que a via para a sociedade não é uma via da ditadura, né, do totalitarismo, mas a via da democracia. Então ele elogia a democracia, dizendo que é um sistema, de fato, muito importante, mas ao mesmo tempo muito frágil também, né? Ele vai fazer essa crítica à democracia quando ela não atende, de fato, aos interesses da população. Ele vai chamar de democracia morbosa, ou seja, uma democracia que não vale a pena. Como é que você vê essa questão da política em Ortega relacionando ao nosso tempo hoje, Rafael? Bom, eu imagino que a nossa realidade hoje ela pode viver tantas duas, né? Por exemplo, nas ditaduras de hoje, numa sociedade massificada como a nossa, das redes sociais e comunicação em massa, não se precisa muito hoje de uma ditadura na questão militar até, de alguma coisa que cause uma censura e tudo mais. Não, se tem um governo ali que consegue manipular a comunicação em massa, consegue fazer com que o povo pense de certa forma, consegue formar o povo ali a viver de uma certa maneira, onde ali a maioria pensando de uma certa forma, o governo conseguindo manipular essa grande maioria, essa maioria já consegue também manipular o todo, e ali já se vive uma ditadura da informação. O nazismo fez muito isso, sim, né? Então é uma mensagem interessante, né? Essa prefiguração de muitas vezes acontece em situações onde as pessoas às vezes nem entendem o porquê estão fazendo, né? Mas já foram ali moldadas a isso. E na questão da democracia, também é uma coisa interessante, porque é a opinião popular, né? É o voto da pessoa onde ela tem liberdade para votar naquilo que ela quer, naquilo que ela pensa, né? Naquele candidato muitas vezes que vai representar o mais próximo que seja das ideias dela, da possibilidade dela. O porém, a problemática que ele traz como questão da democracia sendo algo frágil, é justamente nesse ponto, onde a pessoa ela tem a possibilidade de voto. Mas se a pessoa ela tem essa possibilidade de voto, ela também precisa ter a capacidade de critérios. Ela precisa ser alguém que critica, alguém que pensa, reflete sobre o ato. E muitas vezes não é o que acontece.
né? Nessa sociedade de massas, a pessoa se deixa moldar pela sociedade, se deixa moldar por aquela informação falsa que muitas vezes chega, se deixa moldar por aqueles debates políticos onde vemos que mais tem ataques um ao outro quanto que propostas. Então, a pessoa que se deixa moldar por isso, ela não tem um critério próprio. Ela se deixa levar por essa massificação, ela se deixa levar por essa mediação onde forma a sua opinião. Então, essa democracia, no caso que é fragilizada, que ela é atacada por essa questão das massas, ela é o quê? O voto, sim, é particular. O problema que envolve isso é que esse particular ele já foi moldado para fazer parte da massa. Então, essa massa toda ela volta sem ser democrática, assim, sem ser uma opinião pessoal mesmo, uma intenção pessoal da pessoa. E sim faz parte de uma massa ali, sem reflexão alguma, que acaba votando naquilo. Muito bem, muito interessante a sua fala, Rafael. Nossa luz vermelha já se acendeu, significa que o nosso programa já está caminhando para o final. Eu queria saber de você, Rafael, você, antes de fazer o seu trabalho em Ortega, você sentiu-se atraído por ele, ok, fez o seu trabalho, muito bem avaliado por sinal, garota que é nota 10, tirou nota 10 no trabalho, e depois, o que de fato de Ortega ficou em você? Imagino que a imagem de salvar as circunstâncias, né? De compreender quem eu sou, compreender aquilo que me torna e aquilo que me torna, né? Aquilo que eu sou de fato, de buscar compreender as situações, né? Principalmente imagino que durante esse ano, em algumas partilhas que fiz com o senhor, a busca de compreender aquilo que eu sou, as minhas potencialidades, de buscar ir além apesar das minhas circunstâncias, isso foi fundamental. Então imagino que o trabalho ao longo de todo o processo que fiz para formar o TCC, de fato, não foi apenas um trabalho acadêmico, né, onde fiz para poder talvez ali conseguir o diploma e tá tudo bem. Não, mas de fato foi uma mudança de visão, uma mudança assim de perspectiva de vida ao qual eu carrego durante todos os dias de minha vida. Todas as vezes que preciso orientar algum jovem, preciso orientar alguém, preciso mostrar uma perspectiva de vida, ajudar até mesmo a mim em situações de dificuldade, em situações aos quais me sinto bem. Em busca disso, em me sentindo bem, eu busco entender como aquilo me incentiva e quando estou em momentos de dificuldade também buscar entender que posso ir além daquela dificuldade. Me encontro nela, mas eu não sou dela, né? A circunstância, sim, me molda, faz parte de mim, sim, mas eu posso ir além apesar dela, né? Então, isso é um interessante que eu carrego sempre comigo, todos os dias, todas as circunstâncias, tanto para mim quanto para ajudar alguém. Então, imagino que todo esse trabalho, essa problemática de quem sou eu, né? Que eu sou eu e minha circunstância, e não a salvo, não salvo a mim, tem sido muito recorrente em minha vida durante todos esses dias, desde que me aprofundei e comecei esse trabalho com Ortega. Que legal, né? Isso você nos ajuda a entender, então, que a filosofia não é mera abstração, não é o mundo das ideias, mas que ela pode, de fato, descer e nos ajudar ali no cotidiano, no nosso dia a dia. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Boa. A entrevista nos ajudou aí a compreender melhor José Ortega y Gasset. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que nos acompanhou, tem um livro publicado por mim, José Ortega y Gasset, que você pode encontrá-lo no site da Livraria Santuário, ok? Vá lá e conheça melhor esse filósofo que nos ajuda a compreender melhor também o nosso tempo. Obrigado aí pela sua presença. Nos vemos no nosso próximo programa.